jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência, dando continuidade aos nossos estudos em geometria plana. Temos aqui duas palavrinhas diferentes. Inscrito, in, dentro, escrito, escrito, desenhado. Então nós temos aí um polígono, no caso um quadrado, inscrito dentro de uma circunferência. Mas esse dentro não é de qualquer maneira. Perceba que todos os vértices do quadrado também pertencem à circunferência no qual ele está desenhado dentro. Então perceba que todos os vértices do quadrado pertencem também à circunferência. Então aqui nós temos um exemplo de um quadrado inscrito dentro de uma circunferência. Só que esse inscrito não é de qualquer forma. Os vértices do polígono, no caso um quadrado, pertencem também à circunferência. Agora a palavra circunscrito. Circunscrito, circum, significa em volta, por fora. Escrito, desenhado. Então aí nós temos um exemplo, um pentágono regular circunscrito a uma circunferência. Agora o que acontece? No exemplo anterior, a circunferência estava por fora do polígono. E nesse exemplo, você vê que a circunferência está por dentro do polígono. E ela toca o polígono, isto é, os pontos que são comuns tanto à circunferência quanto ao polígono, são os pontos médios dos lados. O que são pontos médios dos lados? Exatamente aqui, onde a circunferência toca o polígono, onde o polígono e a circunferência têm em comum apenas um ponto, esse ponto é o ponto médio, é a metade do lado do polígono, no caso aqui, um pentágono. Aqui é a mesma coisa, a circunferência toca o pentágono no ponto médio do seu lado, e assim acontece em todos os lados do pentágono. Então, a circunferência toca no polígono regular nos pontos médios dos lados. Então, nós temos um pentágono regular circunscrito a uma circunferência. Nós também poderíamos falar que nós temos uma circunferência inscrita em um pentágono regular. Lembrando que a circunferência toca o polígono no qual ela está inscrita, ou o polígono circunscrito a essa circunferência, exatamente no ponto médio dos seus lados. Apótema de um polígono regular. Aí temos uma nova palavra, um novo conceito. Apótema. Apótema é o segmento de reta que liga o centro geométrico do polígono ao ponto médio de um lado, formando o ângulo de 90 graus. Aqui você tem três exemplos, um triângulo equilátero inscrito na circunferência, um quadrado inscrito na circunferência e um hexágono inscrito na circunferência. Todos aqui são exemplos de polígonos regulares. Veja que cada polígono desse e cada polígono dentro de uma circunferência ou fora dela, seja inscrito ou circunscrito, vai ter também um apótema. Porque o apótema ele vai do centro geométrico, no caso aqui do nosso triângulo, até a metade do lado desse triângulo equilátero, exatamente até o ponto médio. Vai formar ângulo de 90 graus. A mesma coisa acontece no quadrado. Nós vemos que o apótema segue do centro geométrico, tanto do quadrado quanto da circunferência, até o ponto médio do lado do quadrado. Logo, lógico que em cada desenho está representado apenas um apótema, mas dentro da figura, o número de apótemas corresponderá ao número de lados. Portanto, o triângulo tem mais dois apótemas que não estão aqui desenhados. O quadrado também tem mais três apótemas, porque no caso esse já está desenhado, vai possuir mais três referentes, cada apótema ao seu respectivo lado. Então vamos verificar o triângulo equilátero inscrito em uma circunferência e as medidas que nos interessam. Aqui você tem um triângulo equilátero, nós temos todos os lados iguais do nosso triângulo, e nós temos três elementos bastante importantes. Temos o lado do nosso triângulo equilátero, temos o apótema, que é exatamente o centro geométrico, que é exatamente a distância do centro geométrico até o ponto médio do lado do triângulo.
Então esse triângulo possui 3 apótemas, ok? E o raio que vai do centro geométrico do triângulo e da circunferência ao mesmo tempo até um ponto qualquer da nossa circunferência. Algumas medidas muito interessantes aqui envolvendo um triângulo equilátero inscrito dentro de uma circunferência. A altura é igual ao apótema mais o raio. Nós verificamos que a altura do triângulo, então este segmento de C até M, é exatamente o raio mais o apótema. Por isso, a altura, representada pela letra H, de height, é igual a A mais R. A altura é igual ao apótema mais o raio. Não é necessário decorar nenhuma fórmula de que veremos agora. Basta compreendermos os elementos que essas fórmulas envolvem e nós podemos deduzi-las na hora que necessitarmos. Então nós temos o raio e temos o apótema. É óbvio que a altura do triângulo é o segmento CM, então H é igual a A mais R. Nós verificamos também que o apótema é metade da medida do raio. O raio dividido por 2. Então o apótema é metade da medida do raio. O raio dividido por 2. Logo, o raio, se nós isolarmos ele nessa equação, é igual ao dobro do apótema. O raio é igual a 2 vezes A. O valor do raio por 2A na fórmula da altura, nós temos que a altura é igual a mais 2A, a altura é igual a 3 vezes a medida do nosso apótema. Ou o nosso apótema é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Perceba que a altura do nosso triângulo equilátero é exatamente um cateto, que é o segmento CM, o outro cateto de um triângulo retângulo, se nós dividirmos aqui o triângulo equilátero em 2 partes. Então, se considerarmos apenas essa parte do lado direito, nós temos um triângulo retângulo. Essa altura do raio, H, é um dos catetos. O comprimento OMP é exatamente metade da medida do lado. Aplicando isso no teorema de Pitágoras, nós encontramos que H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isto é, a altura do nosso triângulo equilátero é igual ao lado desse triângulo equilátero, raiz de 3 dividido por 2. Agora, para obtermos o raio em função do lado, nós temos que o raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Lembrando que todas essas fórmulas você pode deduzir através do teorema de Pitágoras. Se nós isolarmos o lado nesta equação, nós obteremos que o lado é igual ao raio que multiplica a raiz de 3. Triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência. Então temos na nossa figura o nosso triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência. Ou ainda poderíamos dizer uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero. A primeira medida que nos interessa é a altura. Nós percebemos que a altura do nosso triângulo equilátero é igual a 3 vezes o raio. Nós vemos que o raio tem a mesma medida do apótema do triângulo equilátero. Lembrando que apótema é o segmento de reta que une o centro geométrico do nosso polígono até o ponto médio de um dos seus lados. Lembre que, embora aqui não esteja desenhado, o nosso triângulo equilátero possui mais 3 apótemas. Então, do centro geométrico até a metade desse lado, o ponto médio desse lado, e o outro apótema do centro geométrico até a metade do outro lado, o ponto médio do outro lado. Se nós fizermos uma aplicação do teorema de Pitágoras, veja bem que nós temos que o lado do nosso triângulo equilátero vai ser uma hipotenusa em relação ao cateto altura e ao cateto metade do lado do triângulo equilátero. Então, L ao quadrado é igual, então, hipotenusa ao quadrado. Um dos catetos é L sobre 2, que é metade do lado do triângulo equilátero. Então, lado sobre 2 ao quadrado, mais, como esse cateto do nosso triângulo equilátero é 3 vezes a medida do raio, 3R elevado ao quadrado. L ao quadrado, se nós temos uma fração elevada ao quadrado, essa fração nós elevamos tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Ficaremos com L ao quadrado sobre 4. Aqui nós temos um produto elevado ao quadrado, também elevamos ambos os termos do produto ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, R ao quadrado,
multiplicamos todos os elementos dessa equação para fazermos com que suma esse 4 no denominador aqui do L ao quadrado do lado direito. Então ficaremos com 4 vezes L ao quadrado. Aqui, como eu tenho multiplicando 4 vezes L ao quadrado sobre 4, vão se cortar os 4, ficando apenas L ao quadrado, mais 36R ao quadrado. Subtraindo L ao quadrado dos dois lados da equação, que é a mesma coisa que passar para lá o L ao quadrado diminuindo, mas nós sabemos que não existe isso na matemática. Então nós temos que 3L ao quadrado é igual a 36R ao quadrado. Como eu tenho quadrado nesse lado da nossa equação e quadrado desse lado da nossa equação com um produto, o que eu vou fazer? Eu vou tirar raiz dos dois lados da nossa equação, ficando assim com L ao quadrado tirando raiz, nós sabemos que é mais ou menos L. Só que com L se trata de uma medida, não nos interessam os valores negativos. Portanto, eu vou atribuir ao L apenas o valor positivo. E raiz de 3. Temos que L raiz de 3. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de R ao quadrado, como estamos trabalhando com medida, utilizamos apenas o valor positivo de R. Isolando R de um dos lados da equação, temos que R é igual a L raiz de 3 sobre 6. Agora, isolando o L do lado da nossa equação, do lado direito, e fazendo a inversão dos lados aí da nossa equação, nós obtemos que L é igual a 6R dividido por raiz de 3. O 6, nós multiplicamos os dois lados da equação, portanto ficou multiplicado por 6R, e dividimos os dois lados por raiz de 3. Ficando assim 6R sobre raiz de 3. Agora eu tenho que fazer a racionalização. Eu não posso ter raiz no meu denominador. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador desta fração para obter uma fração equivalente. Então, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3, eu obtenho 6R raiz de 3 dividido por raiz de 3, que multiplica a raiz de 3. Temos que 6R raiz de 3 sobre 3. 6 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. Temos que o lado é igual a 2 vezes o raio, que multiplica a raiz de 3. Lembrando que todas essas fórmulas não é necessário decorar. Perceba que todas elas saíram de relacionarmos as medidas de raio e do apótema e sabermos aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado inscrito em uma circunferência. Então temos aí na nossa figura um quadrado inscrito em uma circunferência. Temos o apótema do quadrado, que é o segmento que liga o centro geométrico do polígono até o seu ponto médio de um dos lados. O raio da circunferência circunscrita. Nós podemos também fazer o seguinte, desenhamos o raio aqui, também vamos desenhar o raio nesse segmento AO. E vamos, através do teorema de Pitágoras, descobrir como podemos calcular o lado em função do raio. Perceba que o lado trata-se de uma hipotenusa, então hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado. Aqui nós temos a medida do raio, formando o ângulo de 90 graus com esse outro raio, então nós temos que R ao quadrado mais R ao quadrado tem que ser igual ao lado ao quadrado. L ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Raio ao quadrado mais raio ao quadrado, 2 vezes raio ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, obtemos lado é igual a raiz de 2, que multiplica o raio. Isolando o raio em um dos lados da função, obtemos que o raio é igual a L sobre raiz de 2. Racionalizamos para fazer sumir o raiz de 2 do nosso denominador, obtendo assim R igual a raiz de 2 dividido por 2. Lembre que, quando eu faço a multiplicação raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho raiz de 4. A mesma raiz quadrada multiplicando a mesma raiz quadrada, eu tenho uma raiz do produto desses dois termos dentro da raiz. Então eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. Então, meu raio é igual a L raiz de 2 sobre 2. Apótema em função do lado. Verificamos que o segmento DM é exatamente metade do lado do nosso quadrado, L sobre 2. Nós temos o apótema
e nós temos o raio. Então nós podemos descobrir que o apótema é exatamente a metade do lado. Perceba que esse segmento do apótema forma ângulo de 90 graus com o lado do quadrado. Então, logo, esse segmento é paralelo a esse lado. Perceba que exatamente esse segmento é metade desse lado. Então, mais uma vez, esse segmento eu tenho um lado inteiro. Então, por isso que o meu apótema é igual a lado sobre 2, ao lado dividido por 2. E se nós isolarmos o lado da equação, nós obtemos que o lado é igual ao dobro da medida do apótema. Quadrado circunscrito a uma circunferência. Então aí nós temos um quadrado ABCD circunscrito a uma circunferência. Ou poderíamos falar também que a circunferência está inscrita dentro do nosso quadrado. Então aqui nós temos a circunferência tocando o quadrado nos pontos médios, M1, M2, M3, M4. Nós temos o apótema do nosso quadrado, que vai do centro até o ponto médio de um dos seus lados. Aqui nós temos outro apótema, aqui nós teríamos outro apótema e aqui nós teríamos outro apótema. Nós verificamos que o lado é igual a D. O que é esse D? D é o diâmetro da circunferência. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o lado do quadrado circunscrito a uma circunferência é igual a 2 vezes o raio, ou L igual a D. Vamos estabelecer algumas medidas importantes. ABCD, vértices do quadrado, M1, M2, M3, M4, pontos médios dos lados. Nós temos que o apótema é igual ao raio, o apótema do quadrado é igual ao raio da circunferência inscrita, que é igual ao lado sobre 2. Ou ainda que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, como o meu raio é igual ao apótema, o diâmetro também é igual a 2 vezes o apótema, que é igual à medida do lado. Dando sequência aqui, outro elemento bastante importante do quadrado é a diagonal. No caso de uma diagonal de um quadrado circunscrito a uma circunferência, nós vemos que a diagonal pode ser dada tanto em função do lado, quanto em função do raio ou do apótema. Perceba que se obtirmos a diagonal em função do apótema ou do raio, nós vemos que aqui nós temos um triângulo retângulo. Veja aqui, o lado continua sendo 2 vezes o raio e 2 vezes o valor do apótema. A diagonal em função do apótema. Diagonal dividido por 2 ao quadrado, que é exatamente esta distância do centro da circunferência até o vértice do quadrado, é igual a apótema ao quadrado. Como essa medida aqui do apótema é a mesma medida de metade do lado, aqui então nós podemos também ter um apótema. Então, a ao quadrado mais a ao quadrado. Elevando os termos aqui ao quadrado, nós obtemos d ao quadrado sobre 4 é igual a 2a ao quadrado. Multiplicando os dois lados dessa equação por 4, obtemos d ao quadrado igual a 8a ao quadrado. Agora, tirando raiz dos dois lados dessa equação, obtemos d igual a 2a raiz de 2. Lembrando que d é porque nós tiramos a raiz de d ao quadrado, e como nos interessa apenas a medida positiva, que é relativa a um comprimento, então nós temos que raiz de d ao quadrado igual a d, e raiz de 8 é 2 raiz de 2, e raiz de a ao quadrado é a. Como o apótema é a mesma medida do raio, nós podemos dizer também que a diagonal é igual a 2 vezes r raiz de 2. Enfatizando novamente, não decore as fórmulas. Verifique como elas são obtidas e você pode desenvolvê-las na hora que você precisar. Hexágono inscrito em uma circunferência. Aí nós temos um polígono de 6 lados, o hexágono regular, inscrito na circunferência. Temos o seu apótema. E uma coisa bastante interessante é que o hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se eu pegar o raio, que é esse segmento que vai do vértice A até o centro, e fizermos um outro raio que vai do vértice F até o centro, nós temos exatamente aqui um triângulo equilátero. Então, AF, F centro, centro A, forma um triângulo equilátero. O apótema é exatamente a medida do centro geométrico aí do nosso hexágono regular até o ponto médio de qualquer um dos lados. Lembrando que, como hexágono, 6 lados, ele terá 6 apótemas, um para cada lado do nosso hexágono. Veja que o lado do nosso
hexágono é exatamente igual ao raio. Se eu tenho um triângulo equilátero aqui formado pelos segmentos B centro, centro A e AB, então nós sabemos que o raio é igual ao lado. Então o lado é igual ao raio. L igual a R. Agora vamos fazer a seguinte aplicação do Teorema de Pitágoras. Se eu tenho o raio ao quadrado, perceba que ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O meu apótema é um dos catetos e a metade do lado do nosso hexágono é outro cateto. Então R ao quadrado é igual a ao quadrado, um dos catetos, mais o raio ao quadrado sobre 2. Perceba que, ao invés de colocar o lado, como eu sei que o lado é igual ao raio, eu coloquei raio dividido por 2 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, elevando os dois termos da nossa fração ao quadrado, eu tenho que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais R ao quadrado sobre 4. Multiplicamos toda a nossa equação dos dois lados do sinal de igual por 4. Assim nós não alteramos a nossa equação no intuito de fazer sumir esse 4 aqui no denominador. Então eu obtenho 4R ao quadrado é igual a 4A ao quadrado mais R ao quadrado. Subtraindo R ao quadrado dos dois lados da equação, eu obtenho 3R ao quadrado igual a 4A ao quadrado. Tirando raiz quadrada dos dois lados da equação, eu obtenho. Isolando o apótema em um dos lados da equação, eu obtenho A ao quadrado igual a 3R ao quadrado sobre 4. Tirando raiz dos dois lados, eu fico com A, o nosso apótema, é igual à medida do raio que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Hexágono circunscrito a uma circunferência. Aqui nós temos a figura do hexágono circunscrito e a figura da circunferência nele inscrita, que toca todos os pontos médios aí do nosso hexágono. Lembrando que a circunferência inscrita em um polígono regular toca todos os pontos médios deste polígono. Nós verificamos que o apótema é igual ao raio, e essa medida do apótema ser igual ao raio acontece em todo polígono regular circunscrito a uma circunferência. Apótema e raio. O apótema é igual ao raio. Já verificamos aqui nessa medida. Lado em função do apótema. Então, como nós temos aqui o lado do nosso hexágono, vou colocar outra vez a medida do nosso lado L, porque aqui a mesma coisa, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então eu tenho lado, lado. Aqui também, no caso, eu tenho lado. Então, logo que o meu segmento AM aqui é o lado dividido por 2. Então, L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao segmento AM, que é L sobre 2 ao quadrado, mais A ao quadrado, que é a outra medida do outro cateto. Então, esse cateto aqui é L sobre 2 e esse cateto aqui é o nosso apótema. Então, L ao quadrado igual a ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Fazemos o mesmo procedimento de multiplicar os dois lados da equação por 4, obtendo 4L ao quadrado é igual a 4A ao quadrado mais L ao quadrado. Diminuindo, subtraindo o L ao quadrado dos dois lados da equação, para que ele suma aqui desse lado. Obtemos 3L ao quadrado igual a 4A ao quadrado. Isolando o valor de L ao quadrado, obtenho L ao quadrado igual a 4A ao quadrado sobre 3. Tirando raiz dos dois lados, temos L igual a 2A sobre raiz de 3. Não podemos ter raiz no nosso denominador, fazemos a racionalização. Multiplicamos os dois termos aqui da nossa fração por raiz de 3, obtendo assim que o nosso lado é igual a 2 vezes a medida do apótema, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. Como o apótema é igual ao raio, nós também podemos colocar que L é igual a 2 vezes o raio, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.